Olá, meus amigos, meus irmãos, é com muito carinho, com muito amor que estamos gravando para vocês da Colônia Maria de Nazaré a palestra, na verdade aquele bate-papo, aquela presença que nós vamos ter hoje virtual, mas sempre lembrando da nossa responsabilidade para com Jesus, para com a doutrina dos Espíritos, para com o próximo. E hoje nós não temos muito o que falar, aliás, teremos muito o que falar, mas em primeiro lugar nós vamos vibrar muito amor, muita luz, muita calma, muita paciência para todos os irmãos que estão, na verdade, passando por muitas dores, por muitas provas ou expiações, relativa à situação atual desta nossa necessidade kármica, podemos assim dizer, da pandemia. Meus votos de recuperação, de equilíbrio, de paz, de amor para todos os irmãos que têm algum parente que sofreu diretamente, até mesmo o desencarne, nessa situação que nós passamos. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, com certeza estará acolhendo a cada coração, a cada alma, para que possam estar em breve já se recuperando, reconhecendo o amor do Pai. Ontem, dia 16, nós retomamos aqui as atividades presenciais, nosso grupo cristão Amor Fraterno. E foi feita uma seguinte pergunta por nossa irmã: o que falar para uma pessoa que acabou de passar por uma situação de dor? Realmente, nós ficamos nos entreolhando, os poucos que aqui estiveram encarnados, e um irmão falou que somente olhou para a pessoa, uma amiga dele que aconteceu um fato semelhante, e não teve palavras. Outra irmã também falou assim: olha, eu só iria dar um abraço. Aí nós já levantamos a mão e falamos: no momento que nós estamos passando, não podemos nem dar um abraço. E ficamos um pouco assim, sem saber o que falar, né? Porque, em verdade, nós sabemos que é muito difícil nós falarmos algo, porque logo de imediato, quando acontece algum fato assim, é natural que o ser humano fique praticamente cego, que ele não consiga enxergar mais nada, somente sinta a dor da separação, querendo compreender o que está acontecendo, querendo entender o que se passou, por que ele sofre, por que aquela pessoa sofreu. E nós passamos muito tempo assim, perdidos. E quando encontramos alguém, e de preferência, se for essa pessoa, como no nosso caso, da doutrina de Jesus, mas principalmente da doutrina dos Espíritos, que nós sabemos que existem respostas, existem consolações, e chega para a gente e pergunta: por que aconteceu comigo? O que está acontecendo? O que nós teremos que falar para essa pessoa? Com certeza a gente não vai poder abraçar como nós gostaríamos, porque a situação nos perde cautela. Nós não vamos poder falar: é a vida, meu irmão, é assim mesmo. Ou seja, qualquer palavra que a gente for falar naquele momento vai doer ainda para aquelas pessoas. Então nós temos que realmente entender que a doutrina de Jesus nos traz, no capítulo 6, o Cristo Consolador. O Cristo Consolador para todas as horas. E nessa hora nós temos que ficar bem quietinho, elevar nossa vibração, nosso amor, nossa mente lá para Jesus Cristo, nosso querido irmão, nosso mestre, nosso guia, e tentarmos, com poucas palavras, dentro do que nós aprendemos na doutrina, acalmar aquela pessoa, mas um pouquinho de cada vez. Não adianta te querer dar
uma aula de espiritismo em 10 minutos para a pessoa se acalmar, porque ela não vai se acalmar tão fácil. Nós temos uma frase aqui dentro de nossa casa que falada sempre por nossa dirigente, porque é uma grande verdade, que cada caso é um caso. E cada caso você vai ter que tentar abordar como o teu coração pedir, mas sempre nos princípios da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, da felicidade futura, mas sempre com poucas palavras. E se puder dar um abraço de cotovelo, dá um abracinho de cotovelo, fala para a pessoa: meu irmão, Jesus está contigo, Jesus está com ele, tenha calma, tenha calma. A Mãe Santíssima nos abraça, Jesus nos abraça, e aos poucos vai falando, conforme a receptividade da pessoa, sobre a reencarnação, sobre o planejamento que é feito antes de nós virmos para a Terra, porque nós sabemos que todos nós chegamos aqui na Terra já com algumas tarefas para serem feitas, com uma programação para vir, com uma programação de retorno, e alguns problemas mais graves que nós precisaríamos passar, nós já sabíamos disso. Sim, nós já sabíamos, mas nós não lembramos. Mas nessas horas, quem é que vai lembrar que prometeu vir para cá e viver num momento tão difícil como esse? Então, o capítulo de hoje, o Cristo Consolador, ele fala assim, número 1, no primeiro item: vinde a mim todos que sois aflitos, vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. E diz assim também, continuando no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, capítulo 6. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, todos têm a sua consolação com a fé no futuro, com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições pressionam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Todavia Jesus põe uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina: seu jugo é leve e essa lei é suave, visto que impõe como dever o amor e a caridade. E nós, num período como este, ficamos às vezes assim, de mãos atadas, ficamos às vezes tomados pela dor, pelo medo, pelo pânico, e acabamos ficando sem fazer nada mais. Às vezes conseguimos até esquecer de fazer nossas preces. É claro, é evidente que cada caso é um caso, cada irmão tem uma reação, mas nós não podemos esquecer jamais desse Cristo Consolador que está sempre ao nosso lado, ou Ele próprio, ou através de um mentor espiritual, ou através de um irmão encarnado. E nós temos que encontrar esse consolo aprendendo com Jesus. Da mesma forma que Ele veio nos consolar, nós temos que levar esse consolo às demais pessoas que ainda não conseguem por si só ter essa fé viva, essa fé racional, essa fé que precisa ser mantida e adquirida por todos nós.
Com certeza nós passamos por muitas dificuldades, mas sabemos, graças à doutrina de Jesus, graças aos ensinamentos que nós tanto buscamos nas nossas casas espíritas, nós sabemos que tudo que nós passamos é um grande aprendizado. Por mais dolorido que seja, por mais sofrimento que seja, nós sabemos que é uma necessidade para o nosso espírito crescer. Nós somos espíritos imortais, não há dúvida nenhuma, mas às vezes a gente esquece das nossas origens, das nossas raízes, que é o cristianismo, que é Jesus, que é amor. Por isso aquele irmão que está um pouco mais centrado, um pouco mais equilibrado, um pouco mais dentro, da razão, ele precisa, mesmo passando por dores, ele tem a obrigação sim de tentar respirar e tentar pensar assim, o que eu posso fazer para amenizar a dor do meu irmão? E nós sabemos que é muito difícil, nós estamos voltando ao princípio, onde muitos de nós serão julgados, onde muitos de nós serão apedrejados, mas feliz de nós por estarmos sendo julgados, por estarmos trabalhando para o próximo. Não tem nenhum louco aqui, nós estamos aqui fazendo o nosso melhor, estamos aqui dentro de todas as condições da saúde, mas que fala o nosso coração que a gente não pode ficar parado, mas temos que respeitar todas as opiniões divergentes da nossa, temos que respeitar todos os medos que ainda pairam no ar, mesmo dentro do nosso meio, porque sabemos que na hora que as coisas realmente ficam difíceis, nosso coração acelera, a gente fica com medo até mesmo de morrer, o que não deveria ter, porque nós sabemos que a vida é passageira, que nós somos espíritos imortais, mas nós somos seres humanos falíveis, cheios ainda de receios. Mas o que fazer? Nada a fazer a não se lembrar de Jesus, do Cristo Consolador. E eu tenho a plena certeza de quem estiver pronto para poder aprender um pouco com essa lição dolorosa que todos estão passando, mas nem todos irão colher coisas boas. Alguns irmãos passarão indiferente por tudo isso. Alguns irmãos passarão de uma forma assim, pensativa, e vão procurar se reformarem. Basta lembrar que na nossa humanidade, em média, a cada 100 anos ocorre uma pandemia. Desde antes de Kardec, no tempo de Kardec, em 1918, e assim, a cada 100 anos vocês podem pesquisar na história que a cada 100 anos vem uma doença que toma conta de todo o planeta. Será que isto aí é acaso? Será que isto veio assim porque os homens estavam assim desatentos? Ou porque foi a natureza que fez? Ninguém planejou isso? Não podemos dizer que foi um planejamento, porque estaremos acusando Deus de ser cruel. E nós sabemos que Deus é infinitamente justo e bom. Mas as necessidades da humanidade são planejadas assim por Deus. E Ele aproveita as oportunidades climáticas, as oportunidades das vezes da maldade do próprio homem, da sua falta de fé, para mandar assim uma grande lição. Ele permite que as coisas aconteçam, que o homem vai tocando a sua vida como ele acha que bem deve, como bem quer, e a cada 100 anos tem um grande evento global em que dá uma chacoalhada na humanidade para que eles revejam os seus conceitos. É como se fosse um exame a cada 100 anos para chacoalhar mesmo o coração de cada ser humano, para falar para ele: e agora? O que você vai fazer? Você vai continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes? Ou vai fazer uma revisão e tentar se melhorar de alguma coisa? Então, nós podemos tirar que lição desta atual situação, desta pandemia? Não poder abraçar? Tinha gente que não gostava de dar abraço, agora fica querendo abraçar até as árvores, por aí se puder, Tem pessoas que não vinham visitar, que não iam visitar nenhum parente, nenhum amigo, nenhum pai, mal iam no asilo e agora estão presas dentro de casa, estão doidas para querer fazer isso que não faziam.
Tem pessoas que não vinham na casa espírita, não iam na igreja, nem em lugar nenhum, e agora estão doidas para poder ir. Mas também tem aquelas pessoas que vão passar de uma forma indiferente. São aquelas pessoas que não vão acompanhar esse raciocínio, né, de melhora e vão preferir ficar ainda do mesmo jeito. Assim que liberar, ou até mesmo agora, porque muitas pessoas parecem que não estão acreditando nesse recadão que Deus está dando para nós, e estão por aí fazendo a vida rotineiramente, usando a máscara como uma pochete ou como uma senha para poder entrar no banco ou no mercado. Já que é obrigado, eu vou colocar isso daqui e vou para o banco. E sai do banco, tira. Vai para a lotérica, põe, tira, como se fosse um adorno, um enfeite, uma peça do vestuário, o modismo e tal. Mas na verdade, meus irmãos, é uma grande necessidade que nós precisamos encarar com a ciência, com a razão, com o amor. Allan Kardec já passou por uma situação semelhante quando no início da doutrina dos espíritos, quando de uma pandemia de cólera. E um irmão que estava começando a ser adepto do espiritismo, surgindo naquela época, mandou uma carta para Allan Kardec dizendo o seguinte: olha, senhor Hippolyte, na minha região onde eu moro, algumas pessoas acabaram contraindo, né, a cólera. Será que é porque eu estou entrando, sendo um adepto do espiritismo, que eu vou estar imune, não vou pegar essa doença? Allan Kardec, com toda a sua ciência, com todo o seu amor, respondeu a carta mais ou menos assim: meu caro companheiro, meu amigo, ninguém está imune de passar por essa doença. Ninguém tem privilégio por estar na doutrina dos espíritos. Eu mesmo digo para todos nós. Muitos irmãos, equivocadamente, acham que estão servindo a Jesus, eles estão imunes. Eles podem andar por aí, abraçar, beijar, andar sem máscara em lugares de aglomeração. Isso aí não é a fé racional que nós aprendemos, que Kardec já começou lá no comecinho, dando essa notícia, respondendo essa carta. Ele explicou bem claro que todos nós temos que tomar todos os cuidados, seguindo as orientações das autoridades de saúde, de sanitária, mas deixou bem claro também a segunda parte, que é muito importante: jamais perdemos a fé. Continuarmos dentro das adaptações, dentro das novas condições de trabalho, dando sempre o nosso melhor, confiando sempre na espiritualidade, confiando sempre em Jesus, confiando sempre que tudo que vem para nós é uma grande lição. E nós, como bons alunos, devemos observar as lições e procurar dar o nosso melhor. Se tivermos um pouco de dúvida, consultamos Kardec. Se tivermos um pouco de medo, consultamos Jesus. Se faltar uma força, consultamos nossa irmã Maria, nossa Mãe Santíssima. Abraçamos, virtualmente ainda, mas que possamos conversar pela tecnologia, pelo WhatsApp, pelo Facebook, coisas boas com as pessoas que estão ali numa semelhante atitude como a nossa, aqueles que conseguem já dar uma palavra mais amiga, e jamais ficarmos inertes, parados, porque nós sabemos que nós somos influenciáveis, nós sabemos que nós somos um ser pensante, que vibramos constantemente energia para todas as direções. E nós sabemos, através também do conhecimento espírita, que existe aquela famosa palavra que todo mundo tem medo, que treme, chamada obsessão ou obsessor. E sabemos que existe uma eterna luta do bem contra o mal, ou seja, das perfeições contra as imperfeições, das virtudes contra os erros, e que nós somos chamados constantemente para servir Jesus. E nesse meio de dúvida, existem vários irmãos que ainda desavisados, que ainda comprometidos mais com o seu próprio ego, com o mal, com as coisas que nós sabemos que não levam ao crescimento, estão lá na nossa espreita, querendo trazer para nós medo, querendo trazer para nós raiva, ódio, querendo continuar a obsessão. Então eles procuram de alguma forma estar sempre influenciando a todos nós
para que a gente estacione, para que a gente pare de vez, para que a gente continue trazendo sempre esse clima, né? Esse momento, essa dor que não passa jamais. Então temos tomado muito cuidado, muita calma, muita paz, para a gente poder não entrar nessa sintonia tão perigosa que é a obsessão. Que possamos esta noite refletir sobre tudo que foi falado com muito carinho, com muito amor, e que possamos lembrar sempre na dor, no medo, na angústia, lembrar do Cristo Consolador, porque Ele é o único irmão que nos traz o consolo, que nos traz a paz, a calma e renova nossas energias para que a gente consiga retomar a nossa vida de uma forma quase que normal, ou seja, melhor ainda, porque nós vemos várias mensagens na internet que não dá para voltar ao normal, porque se voltar ao normal, nós voltaremos a ser os mesmos egoístas, os mesmos vaidosos, os mesmos arrogantes, os mesmos sem querer visitar nossos amigos, nossos parentes, nossos pais. Então nós temos que voltar melhores, mas sempre com cautela. E para finalizar esse bate-papo com vocês, meus irmãos, não podia faltar nossa poesia, né? Porque quem me conhece, né, sabe que sempre tem uma poesia. E se não tiver poesia, não é o Delmo, né? Então que nós possamos refletir, ter muita cautela, tomar todas as providências que a saúde, a prudência nos trazem e aos pouquinhos ir retomando as atividades, porque a gente fica paralisado mesmo. Vamos fazer uma comparação bem assim calminha. Me perdoem alguns irmãos, mas eu preciso falar porque estou aqui para falar. Quantas vezes você sai por dia para ir ao supermercado, para ir à farmácia, para ir na lotérica pagar conta, e lá por acaso tem 2 ou 3 pessoas? Com certeza lá existem muitas pessoas. No mercado as pessoas ficam pondo a mão em tudo, pegando tudo, zanzando na fila, às vezes passam, ficam atrás de você na fila, você se afasta, né? Você vai na lotérica ou no banco, aquela fila enorme lá fora, pessoal falando um monte de coisa, pessoal falando e você ali. Será que a gente não corre risco também aí? Gente, grupo de risco é fato que existe, mas basta estar vivo para a gente poder ter a chance, ou não chance, mas o risco de pegar algum vírus desse daí, né? Agora, por que a gente não pode doar nosso amor para Jesus com 5, 6, 7 ou 10 ou 15 pessoas reunidas, afastadas, com a máscara, passando o álcool gel na mão? Eu tive um pensamento esse tempo agora, pensei assim, nós espíritas costumamos falar assim, o que Jesus faria em tal situação? Eu imaginei assim, se Jesus tivesse reencarnado entre nós, o que Jesus faria? Na mesma hora me veio aquele pensamento, Jesus pegaria ali na sua bolsinha, no seu alforje, colocaria um frasco de álcool gel, colocaria a sua máscara, a máscara necessária para proteger a sua saúde, pois estaria encarnado entre nós, e talvez até luvas colocasse se fosse preciso, mas ele não pararia um segundo de servir o próximo. E por isso nós estamos aqui no Grupo Espírita Amor Fraterno, vibrando amor para todos vocês, para que cada um de vocês consiga sentir esse Cristo dentro de vocês e consiga aos poucos ir retomando as atividades de acordo com a necessidade. Nós sabemos que tem muitos irmãos, como eu falei no começo, que estão internados, que perderam entes queridos, mas como fala Chico Xavier, a vida continua. Nós não podemos ficar mortos-vivos, esperando uma coisa que só Deus sabe quando vai realmente passar. Meus irmãos, um grande abraço. Faz de conta que eu estou abraçando um de cada vez aí. Não vejo a hora de podermos voltar à colônia espiritual Maria de Nazaré, olhar nos olhinhos de cada um de vocês, nossos amigos que trabalharam conosco em outras casas espíritas que aí estão também. Mas vai agora para fazer o fechamento a poesia que se chama Mais uma Chance. Confinados com algumas pessoas, o homem se vê sem saída, ou aprende a conviver, ou continua a sua vida sofrida. Essas pessoas são a nossa família,
Às vezes, nossos maiores credores, hoje parentes, pais, filhos e filhas, disfarçados em nossos amores. Se não fosse dessa maneira, parecendo até mesmo brincadeira divina, tornaríamos a fazer besteira, agindo sempre como criança traquina. Aproveitemos, pois, a oportunidade em que nos colocou esta pandemia para transformarmos antigos rancores em paz, união e harmonia. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos, e vamos refletir, vamos ver, vamos rever, vamos repassar essas mensagens para outros irmãos, porque com certeza vai encontrar algum coração que vai ser acalmado, que vai ser aliviado, que vai ser consolado da mesma forma que Jesus, o Cristo Consolador, nos consola. Muita paz e fiquem com Jesus.